Gravação iniciada. Vamos lá, pessoal. Página de número 1, missiologia, tá bom? Página de número 1, missiologia. Tem por tópico aí missiologia e teologia, tá? É o primeiro tópico. Missiologia e teologia. Diz aí assim: quando olhamos para a igreja evangélica brasileira, e eu falo evangélica brasileira porque nós não sabemos como é o contexto da igreja de fora, né? E o movimento missionário atual, percebemos como ao longo dos anos, teologia e missão, elas têm andado por caminhos diferentes, completamente divorciados. Trata-se de uma dicotomia que ela precisa ser corrigida. A disciplina ou o tema ou o assunto missiologia se tornou caiu muito em descrédito, né? Não só o tema, mas como também a função do missionário. Muito por conta de alguns preconceitos que foram surgindo no recorte histórico da igreja brasileira, aonde o título de missionário ou missionária, dificilmente você vê um missionário, né? Missionária, você vê muitas por aí. Isso tudo muito por conta de um preconceito que envolve o corpo da igreja brasileira por si só, né? Principalmente das igrejas mais tradicionais que nós temos dentro do solo brasileiro, de não aceitarem, né, pastoras, de não levantarem pastoras. Então, o título de missionária acabou sendo como se fosse um título de, não cala-boca, mas uma forma de você adoçar a boca de alguém que está ali almejando um título ou que merece ser honrado de alguma forma ou de alguma maneira. Então, em algumas congregações, a missionária é aquela que é a esposa do pastor. Como a igreja não honra a mulher com o título de pastora, mesmo merecedora de tal coisa, ela recebe de missionária. Ou aquela pessoa que é assídua na obra, né, que é dedicada à obra, então aquela pessoa precisa, de certa forma, de receber um título, caso contrário, ela vai embora. Então é uma forma que eu tenho de repente, colocar aquela pessoa, dar um doce na mão da criança para que ela possa permanecer ali. Então, o título de missionário virou como se fosse um título de barganha, né? Uma forma de você adoçar os lábios das pessoas. Quando, na realidade, muitas dessas pessoas recebem o título de missionária, mas não exercem a função da mesma. E o que seria uma missionária ou um missionário? Missionário, uma missionária, vamos trabalhar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas já adiantando, eles são originalmente aqueles que eram os formadores de igreja, os plantadores de igreja, os antigos apóstolos lá da igreja primitiva, né? Lembrando que o termo apóstolo são aqueles que são enviados, e é o mesmo termo utilizado para os missionários, ou seja, os enviados. Então, qual é a função de um missionário ou de uma missionária? Eles são aqueles que são enviados com a ideia de plantar igreja, de estabelecer uma igreja em determinado local, de abrir ali, entre aspas, né, aquele ponto de pregação, aquele iniciar de uma obra, etc. e tal. Só que esse termo caiu um pouco em descrédito. E quando nós trabalhamos a ideia da missão com a teologia, né, missionário e teólogo, eles se encontram completamente divorciados, tá? Por conta de dois motivos. O primeiro, porque hoje existe uma pregação de uma teologia meio que burra, pregada nos púlpitos das igrejas, que você não precisa estudar, você não precisa criar um conhecimento que te dê base sólida para explanar um texto sagrado. Você só precisa abrir a sua boca que Deus vai lá e te usa. Você não precisa de um conhecimento, você não precisa de uma entrega, você não precisa de um estudar, você só precisa subir um monte, se encher de azeite, descer, pegar o microfone
e falar coisas que, segundo o seu entendimento, é Deus quem está te usando, tá? E então isso virou meio que uma barreira. Então o teólogo e o missionário, ele acabou se divorciando, né? A teologia e a missiologia acabaram se divorciando, se afastando por completo, porque o Jorge passou a entender, como missionário, que ele não precisa estudar, ele só precisa buscar, orar, jejuar, subir um monte. E o teólogo diz que o Jorge está errado. Então acabou se acontecendo essa ruptura. E por que acontece também essa ruptura? Por conta do projeto de marketing que a igreja tem. Qual é o projeto de marketing da igreja? É ser uma sinagoga e não uma igreja. Qual é o sistema sinagogal? O sistema das sinagogas era: eu convido os de fora para vir para dentro. Qual o sistema da igreja original? Eu estou do lado de dentro, me preparo para alcançar os que estão do lado de fora. Então, esse projeto de marketing que a igreja possui hoje, ele não abre espaço para a ação missionária, que é a ação de expansão, que é a ação de abrir polos, que é a ação de abrir igrejas. Como é que eu vou abrir igreja em outros locais se a minha função é convidar quem está do lado de fora para vir do lado de dentro? Então, o missionário, ele está automaticamente, obrigatoriamente ligado à função original da igreja, que são aqueles que são chamados para fora, aqueles que são enviados para levar a palavra para aqueles que estão do lado de fora. Hoje existem muitos locais, muitos lugares que são, sim, né, locais que não estão sendo alcançados pela pregação da palavra. Porque nem todo mundo, de repente para você, né, tá aí dentro da sua casa, enfrentando as suas lutas ou não, seja fácil você chegar, por exemplo, num domingo, pela manhã, acordar, tomar o seu café e ir para a escola bíblica dominical. Chegar à noite, quando der 5h30, 6 horas da noite, você tomar o teu banho, botar o seu vestido, o seu terno, pegar o seu carro ou o seu Uber, dar a mão para o seu esposo e a sua esposa e ir para a igreja, para cultuar o Senhor. Só que para muitos a realidade é completamente diferente. Existem pessoas que não têm essa facilidade, existem pessoas que não têm essa condição, existem pessoas que não têm essa facilidade de locomoção, né? Então, são pessoas que dependem direta e indiretamente do acesso das pessoas até as suas casas, até as suas residências, até o seu bairro. A Covid-19, por exemplo, ela nos trouxe algumas situações, inclusive essa aula que aqui se encontra, ela é fruto da Covid-19, mas durante o período do Covid, existiam ali os cultos online, lembram? Né? O culto online, onde você assistia de casa, e ele foi cessando depois que as igrejas voltaram ao seu estado original, onde as pessoas puderam se acumular dentro de um espaço físico para adorar o Senhor. Então, automaticamente, essa ferramenta ela foi sendo cortada, ela foi sendo retirada. Primeiro motivo para ser retirado, de acordo com alguns relatos, é que os crentes não vinham para o culto e ficavam assistindo os cultos de dentro da sua casa, né? Então, cortou-se as lives para que o preguiçoso viesse para a igreja. Só que, em contrapartida, aqueles que eu acabei de citar, que enfrentam dificuldades, né? Que enfrentam as suas dificuldades de locomoção, que moram em um lugar perigoso, né? E que têm essa dificuldade de entrar e de sair, essas pessoas que estão enfermas, adoentadas, depressivas, fadigadas, que chegam de repente cansadas do seu trabalho, que têm a sua dificuldade ali por conta do esposo, por conta da esposa, ele acabou sendo prejudicado, porque este acabou não tendo contato com a palavra de Deus, com esse acesso que a comunicação ela nos ofertou. Se você ligar, são 8 horas da noite, se você ligar 9 horas da noite, tanto na Melodia quanto na 93 FM, você vai ter lá o Cristo em Casa. Há anos a Rádio Melodia tem ali com o Eliel do Carmo,
o seu culto online, o seu culto doméstico, né? Então, aquele culto alcança pessoas dentro da cadeia, alcança pessoas dentro de um hospital, alcança pessoas enfermas dentro da sua casa. Por que eles não param? Por que por décadas a Rádio Melodia faz o culto, né? Porque ela entende que existem pessoas que estão ali para ouvir. Porque a rádio ela funciona com Ibope, gente. Ninguém vai colocar um programa que não dê Ibope. Então, se o programa ele existe, é porque tem quem escute, dá Ibope, tem quem ouça. Então, traz algum tipo de garantia financeira, né, para a rádio. E por isso ela coloca ali aquele culto. Só que a igreja ela abriu mão dessa ferramenta, porque ela entendeu que melhor era tirar as pessoas de dentro de casa e trazer para um espaço do que levar a palavra de dentro da igreja para o espaço onde as pessoas se encontravam. E deixava quem não queria ir, por preguiça, pagar o seu preço com Jeová lá no dia do arrebatamento, ou pagar o preço com Jeová a cada dia que passasse. Então, por causa de uns, todos aqueles que não estavam tendo acesso à palavra e passaram a ter por causa do Covid, acabaram perdendo esse acesso missionário da propagação das Sagradas Escrituras, tá? Então, por isso que a teologia e a missiologia, elas acabam rompendo, se distanciando pela falta do diálogo e da compreensão que uma coisa, ela precisa direta e indiretamente da outra coisa. Tá ok até aqui, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, salientar alguma situação? Não? Então vamos seguir. Nós precisamos das duas, de acordo com a apostila. Primeiro, precisamos da teologia, pois ela nos dá o embasamento para a tarefa missionária. E é especialmente importante por causa da dependência que a igreja tem dela para medir os nossos esforços com um padrão divino. O apóstolo Pedro, se eu não me engano, na sua primeira carta, ele vai nos instruir. Deixa eu caçar aqui esse texto aqui, um minuto. Mas, de qualquer forma, já vai abrindo aí 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo de número 3. Isso mesmo, 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Quem pode ler, por favor? Pode ler? Pode ler, Paulo. Antes, santificai a Cristo, como o Senhor, em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, olha o que o Pedro está dizendo. Nós precisamos estar sempre preparados para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eu respondo racionalmente do porquê eu creio. Eu respondo racionalmente porque eu adoro. Eu respondo racionalmente porque eu sirvo a esse Deus. Então, se eu tenho que responder racionalmente a todos aqueles que, por exemplo, alguém chega para a Flávia, já que foi ela que leu, e pergunta para ela, por que você vai ao culto? Ela tem que responder, de acordo com o apóstolo Pedro, racionalmente. O do porquê ela vai ao culto, do porquê, mesmo ela não tendo acesso às promessas ainda, ela continua indo. O do porquê ela continua todo domingo ficando com 20, com 30, com 10, com 15 crianças dentro de uma salinha até 9h30, 9h40, 10 horas da noite. Ela vai responder racionalmente. Para que eu possa ter razão na minha resposta, para que eu possa ter razão da minha crença, eu preciso ter base.
E é nesse sentido que a teologia ela é necessária, porque ela me dá embasamento para a minha tarefa missionária. O apóstolo Paulo, o maior missionário que caminhou por essa terra, quem é que pode me dizer aqui quantas viagens missionárias o apóstolo Paulo fez? Três. Foram 3 viagens. Eu acho que 3. Oi? Não, só confirmando, sim, 3. Foram 3 viagens missionárias. Então, o maior missionário, e eu digo maior missionário, não é nem por conta das vezes que ele foi fazer a obra, mas pela quantidade das igrejas que ele plantou, pelo número de cartas que ele deixou. Então, o maior missionário que já caminhou por essa terra, o apóstolo Paulo, tá? Ele não ia fazer a sua obra, a obra de Deus, sem base teológica, sem base doutrinária, sem conhecimento. Ele não chegava, por exemplo, na cidade de Corinto, de Éfeso, de Filipo, ele não chegava na cidade de Colosso, né? Ele não chegou lá aos Gálatas, falando em línguas estranhas, rodando, sapateando no poder e caindo no espírito. Ele não chegou lá pedindo para o povo levantar a mão e dar glória e repetir. Não, eu vou repetir porque você não entendeu. Não, ele chegou com embasamento teológico, doutrinário, filosófico, sociológico. Ele chegou com conteúdo. Então, a obra missionária de Paulo só teve produtividade porque ele entrou dentro do território com embasamento, com conhecimento, com condições teológicas, porque, caso contrário, ele não prosperaria nas suas ações. Tá? Isso é fato. Tá? Como diz o Paulinho Gogó, fato venéreo. Tá? Segundo ponto, e precisamos da missiologia, pois ela é o meio pelo qual Deus faz nascer a igreja. Não existe igreja sem missões. Tá? Não existe igreja sem obra missionária. Então, por que eu preciso da missiologia? Porque ela é o meio pelo qual Deus fez nascer a igreja. Então, se eu não envio missionários, eu não vou ter condições de estabelecer igrejas em lugar algum. Você vê igrejas, por exemplo, que elas vão ali, de certa forma, tentar se restabelecer ou montar uma congregação em algum lugar, e ela simplesmente vai, aluga um espaço físico, né? E coloca ali um povo na tentativa de estabelecer ali uma obra, né? Uma igreja. E aí passa um mês, passa um ano, passa 2, passa 3, a igreja não rompe. Por que a igreja não rompeu? Porque não houve uma obra missionária prévia naquele recinto. Não houve ali, dentro de alguns termos, né, um ponto de pregação, ou não houve uma célula, não foi reunido um grupo de pessoas ali de 15 em 15 dias, não houve discipulado, não houve evangelismo, não houve obra missionária. Porque como é que começa uma igreja? Para começar uma igreja, lá na Ilha do Governador, por exemplo, primeiro eu mando a Elaine, missionária Elaine. A missionária Elaine vai para lá. E lá ela começa a visitar pessoas, a suprir necessidades, a se restabelecer naquele lugar. Uma vez que ela se estabelece ali, eu envio a Flávia, a evangelista. Então, a evangelista Flávia vai para a rua, vai propagar o evangelho. Para quê? Para poder pescar essas pessoas e levar até a missionária Elaine. Quando essa igreja é montada, a missionária Elaine sai de cena e o pastor Jorge entra para pastorear as ovelhas discipuladas pelas pessoas que a Flávia acolheu. Então, eu mando o missionário, ele monta o cenário,
né? Eu mando o evangelista e depois eu mando o pastor. Esse é o processo, tá? Precisamos da missiologia, pois ela é o meio pelo qual Deus faz nascer a igreja. Ela, a igreja, né, é resultado da ação não somente de Deus ao enviar seu Filho ao mundo, como também do esforço de irmãos que divulgam o Evangelho de Cristo. Tá? Vamos entender esse cenário. Para a igreja acontecer, né, a igreja nasceu lá em Atos 2, correto, pessoal? Antes da igreja nascer, quem teve que vir? Jesus. Primeiro veio Jesus. Foi o suficiente para a igreja ser estabelecida? Jesus ter vindo? Sim. Não faltou nada? Quem concorda com o Jorge? Vai faltar, Oi? vai faltar depois eles darem continuidade no trabalho, né? Mas estabelecer ali começa com ele ali, né? Perfeito. Mas Estabelece para com eles ele. darem Aí, continuidade no trabalho, foi necessário acontecer o quê? aí tem uma ordem dele para guardar até descer poder do Espírito Santo sobre eles. Exatamente. Teve a ordem, teve a ordem. Exatamente. Então, o fato de Jesus falar com o Jorge não é o suficiente para que o Jorge abra uma igreja. Jesus falou com o Jorge. Opa, tem uma palavra de Deus. Só que até o Jorge abrir a igreja, ele precisa de quê? Do fortalecimento, da capacitação do Espírito Santo. Então, entre Deus falar com o Jorge e o Jorge abrir a igreja, existe o fortalecimento que só o Espírito Santo dá. Porque os discípulos tinham testemunho para dar, tinham experiência com Cristo, mas o próprio Jesus disse: só vão depois que descer o Espírito Santo. Só caminhem depois que descer o Espírito Santo. Só que tem gente que ouve a voz de Deus. Deus tem uma palavra? Tem. Deus tem uma promessa? Tem. Deus tem uma igreja para dar? Tem. Mas entre Deus falar e ele cumprir, existe um processo. Né? A faculdade, que não é só um seminário, mas é a preparação que o Espírito de Deus dá para aquela pessoa. Sabe? Mas as pessoas elas não entendem o processo. Acha que só Jesus falar, tá bom. Jesus falou, eu vou. Jesus falou, eu estou dentro. Jesus falou, eu estou fazendo. Tá? Sigamos. Dúvidas aí, pessoal? Vamos lá, então. Missiologia é a soma de duas palavras, né? A primeira do latim, que significa missione, significando função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo, incumbência, e do grego logia, que significa estudo, conhecimento. Portanto, podemos definir missiologia como a ciência que estuda os diferentes aspectos da missão que Deus deu ao homem. Com isso, Flávia, nós entendemos que não é só você colocar uma mochila nas costas e falar, vou fazer a obra. Estudar a missiologia é você estudar os diversos aspectos que envolvem a missão.
A mesma obra que a Flávia vai fazer missionária numa tribo indígena é completamente diferente da obra que a Ana Paula vai fazer no sertão da Paraíba, que é completamente diferente da obra que a Sandra vai fazer lá no Rio Grande do Sul. Então, eu preciso compreender previamente quais são os territórios pelos quais eu vou pisar, para assim identificar a maneira correta de agir. O missionário, por exemplo, nós temos aí uma das maiores, não é instituições, mas eu vou citar o nome ONG, né? Só para a gente ter uma percepção das coisas. Uma das maiores ONGs existentes no Brasil, que é a Jocum, ela está sempre contratando, ou melhor, recrutando missionários. Só que a Jocum, ela não recruta missionários que têm apenas o desejo de ir fazer a obra. Não é requisito único para você meter a mão no arado, o querer fazer, tá? A Jocum, ela só recruta missionários que têm algum tipo de especialização em alguma área. Eu não vou porque eu sei pregar, eu vou porque eu tenho uma profissão. Por exemplo, a Elaine, ela é uma cozinheira de mão cheia. Então, a Elaine, ela é recrutada pela Jocum não só porque ela prega, ora e canta bem, mas porque ela é uma excelente cozinheira. Então, o fato dela ser uma excelente cozinheira, ela vai ter uma função específica dentro daquela obra missionária. A Flávia, ela é uma excelente cuidadora de crianças, ela fica na salinha com ninguém. Então, a Jocum não vai contratar ou recrutar a Flávia para que ela pregue, pule, cante e sapateie no poder. Não, ela vai ser utilizada dentro da área específica pelo qual ela se capacitou para fazer, ela estudou pedagogia. Hoje, por exemplo, para você, a Jocum está recrutando muitas mulheres que têm uma função. Deixa eu fechar o microfone do pastor José Rosa aqui. A paz, senhor, pastor Leandro. Paz, pastor José Rosa, tudo bem com o senhor? Glória a Deus, o senhor está bem? Melhor agora lhe vendo. Desculpe que eu cheguei um pouquinho atrasado do trabalho, mas agora estou ouvindo o senhor. Bom? Amém. Estou acompanhando a aula. Vamos lá. Então, a Jocum hoje está recrutando mulheres com uma característica profissional para pregar em Foz do Iguaçu. Sabe qual é a característica? Mulheres que estejam formadas em estética. Esteticistas. Mulheres que trabalham com o rosto, mulheres que fazem o cabelo, mulheres que sabem cuidar da pele de outra mulher. Em Foz do Iguaçu e São Paulo, né? São Paulo é o coração ali da presença de muçulmanos, mas em Foz do Iguaçu tornou-se um local onde a grande maioria das pessoas que lá vivem são muçulmanos e muçulmanas, tá? Então, existem muitas mulheres, Elaine, muçulmanas lá. E elas dão muita ênfase e muito valor à pele, ao cabelo, à estética. Por que elas fazem isso? Porque o marido delas não tem só uma esposa, tem outras. Então, ela precisa se valorizar, fazer constantemente o cabelo, cuidar constantemente da pele, para que a sua beleza possa constantemente chamar a atenção do seu esposo. Então, fica como que uma guerra de beleza dentro da casa, onde Ana e Penina estão constantemente se engalfiando, tornando-se belas para que a atração do olhar dos seus esposos se volte para elas. Então, muitos missionários ou muitas missionárias estão sendo recrutadas pela Jocum para poder alcançar essas mulheres. Então, enquanto a Esté está fazendo o cabelo de uma, está pregando Jesus para ela. Enquanto a Sandra está fazendo uma sobrancelha, ou está fazendo um peeling no rosto de uma outra, está pregando a palavra para ela. Porque elas entenderam que o aspecto da missão dentro daquela geografia necessita desse tipo de gente, desse tipo de pessoa.
Então, para fazer a obra, não é só você colocar a mochila e falar, parti. Fui porque Deus mandou eu ir. O que você sabe fazer? Eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei orar. Mas isso não é o suficiente, não. Paulo, por exemplo, para fazer a obra missionária, ele vendia tenda. Então, ele tinha uma profissão. Primeiro porque o missionário ele sai do seu território com uma promessa, que a igreja vai sustentá-lo. Só que no meio desse processo, ele sai sabendo que a igreja não vai sustentar, né, o seu chamado. Aquilo ali é fogo de palha. A igreja vai dar por um tempo e depois esquece o missionário lá. Então, por amor à obra, ele tem uma profissão. Ele sabe que hora ou outra ele vai precisar utilizar essa profissão para sustentar o seu chamado. E é o que Paulo fazia. É por isso que a carta aos Filipenses é uma carta chamada de alegria. Porque nela Paulo está tão feliz, porque ele mesmo preso, ele está sendo sustentado pela igreja de Filipe, que mesmo sendo uma igreja pobre, mesmo sendo uma igreja sem recursos, não abandonou a obra que Deus tinha colocado nas mãos de Paulo e sustentava o seu ministério com ofertas fortes para que ele continuasse a fazer a sua obra. Então, pregar, cantar e orar não é o suficiente. Você precisa ter algo a mais. Precisa ter um borogodó, né, a mais dentro desse processo. Ok? Carlos Delpino. Oi? Fala, Flávia. Pastor, então, para missionário é aquele que vai para um lugar e se estabelece naquele lugar, não é isso? Isso. Porque tem igreja que fala que é para fazer missão. Eu nunca fui, nunca me interessei de ir. Pega um ônibus, coloca os membros, vão para uma outra cidade, faz o evangelismo ali, prega e vem embora. E aí fala assim, aí eu falei, tá, e quem vai ficar lá? Ah, ninguém vai ficar. Aí a gente manda procurar uma igreja. Então, isso não é missão, né? Isso aí é um evangelismo. Exato. Você sair da sua cidade para outra para fazer nada. Eu não vejo questão disso. Concordo com você, Flávia. Até é válido, por exemplo, você vai lá, aluga um ônibus de excursão. Aí vai eu, Esther, Jorge, Sandra, Ana Paula, pastor José Rosa e Elaine Bueno. Só que quando nós chegarmos lá no interior de Minas Gerais, tem uma igreja que nos recebeu, né? Nos deu base, né? Utilizamos aquela igreja como base. E toda pessoa que for alcançada pela nossa obra missionária dentro daquela geografia vão ser enviadas para aquela igreja. Aí é válido. O problema é que tem pessoas, e eu concordo com você, e tenho amigos que fazem isso. Eles alugam um ônibus, cobram um determinado valor das pessoas, eles se destinam até determinado lugar, ficam lá ao relento, às vezes alugam ali uma pousada ou algo do gênero, né? E ficam ali. Aí saem pelas ruas, orando por um, orando por outro, pregando para um, pregando para outro, dizendo que estão fazendo a obra missionária, quando, na verdade, estão fazendo a obra evangelística. Até tem valor a ação deles, porém, não é uma obra missionária, é uma obra evangelística. Exatamente. Eu até fiquei, me dispus um pouco, a pessoa me convidando, falou que eu tinha que ir. Eu falei, vamos fazer aqui no Água Sul, tem tanta gente perecendo, por que vai ter que ir lá para outro estado, outro lugar? Eu não vi motivo assim, racional para poder eu ir para outro estado para fazer um evangelismo que tem tanta gente precisando aqui no Água Sul mesmo, ou aqui em outra cidade perto, né? E eu ir para outro estado para fazer uma obra que os irmãos daquele estado poderiam estar fazendo. E eu penso assim que, independente da teologia da Universal,
a Universal faz esse trabalho com excelência. Onde você for, até tribos indígenas, lugares assim super carentes, você vê uma obra da Universal fazendo isso. E eu vejo que é uma obra assim com excelência, né, independente da teologia, que outras igrejas poderiam seguir também esse mesmo modelo, né, de realmente missão mesmo, porque você ir falar e depois ir embora, não se estabelecer, não deixar, não formar, amadurecer as pessoas, você não está fazendo nada. Eu acredito nisso. Eu também. Eu também. Tá? Alguém quer falar alguma coisa acerca do que a Flávia disse? Boa noite, pastor. Boa noite a todos, a Boa paz. noite, Sandra. Então, pastor, as pessoas, algumas que eu conheço, né, que estão sendo levantados missionários, não estão fazendo missão, estão fazendo evangelismo, no caso. Porque eu conheço alguns missionários, né, e é isso que a Flávia falou, né? Visita, faz um culto ao ar livre, mas está sempre dentro da igreja, então não expandiu. Então é só um evangelismo, no caso. Exatamente, só estão fazendo evangelismo. Estão recebendo o título, mas não sabem nem qual é a finalidade do título, né? Aí vai ali, em algumas assembleias, é muito, muito comum você ver isso em algumas assembleias de Deus, né? Quem lidera a consagração é a missionária, né? Mas ela não faz a obra missionária, né? A obra missionária ela vai muito mais do que pregar a palavra. A obra missionária ela está atrelada também a uma obra social, a um cuidado pelas necessidades e mazelas do povo que envolvem aquele cenário. Então, por exemplo, como é que eu vou estabelecer um local enviando um missionário? O missionário vai para lá e vai analisar não só a carência de se ouvir a palavra, mas vai analisar a carência de alimento, vai analisar a carência de atendimento clínico. Então, quando uma obra missionária ela chega em determinado ambiente, ela chega com uma estrutura, com uma oferta que vai auxiliar aquela comunidade de um modo geral, não só dando a palavra, mas como também ofertando o pão. Quer falar? Quem me chamou aí? Mas, pastor, deixa eu concluir só. Não, fica à Mas vontade, Sandra. eu posso fazer isso, ser um missionário, uma missionária, aqui na localidade, uma suposição. Vejo aqui a dificuldade do meu bairro. Eu posso fazer isso? Claro, deve. Então, isso seria considerado que eu estaria fazendo a missão, no caso. Isso. Fazendo a obra de Cristo. Porque você Não conhece precisa, a geografia do seu bairro. não precisa necessariamente eu ir para outro estado ou para outro bairro. Não, não. A ida para um outro local, gente, é a ida para um espaço que entende-se que não tem ninguém lá para fazer o negócio. Entendeu? Agora, eu vou escolho aleatoriamente um local que eu acho que precisa. Será que precisa? Tem um grupo de amigos meus que eles foram para Bolívia, Jorge. Entrar foi uma maravilha. Para sair, eles não conseguiam sair pela fronteira. Então, eles tiveram que fazer uma arrecadação ainda maior de recursos para poder subornar os guardas que não estavam liberando a saída deles do território boliviano em direção ao território brasileiro. Mas como é que eles conseguiram entrar, pô? Entrar é mole. Subornaram também? Não, Só... entrar é molezinha, né? E há outros relatos de outros grupos de missionários que passaram por esse mesmo problema. Sabe por quê, Jorge? Porque eles vão sem um aval de nenhuma igreja daquele país. Eles vão de orelhada. Uhum. Pode falar. É porque quando você entra em outro país, você tem um visto diplomático, né? Ele tem validade, né? Uhum. Ele tem validade. Aí também eu não sei qual é a história dos seus amigos. Se eles extrapolaram Não, esse eles pagaram para visto ir de... com o cara que estava liderando, entendeu? Lá eles também foram surpreendidos.
Eu não sei se a Bolívia faz parte do Mercosul, porque pelo Mercosul não preciso de visto. A minha identidade, ela é meu passaporte nos países membros do Mercosul. Eu sei que o Paraguai não faz mais parte. Mas vamos lá, missões. O que é missões? Missões é o ato de enviar. Vou fazer a obra missionária, então eu sou um enviado. Então o ideal é que uma igreja me envie. Tem um site, depois quem quiser pesquisar, tem Chamada da Meia-Noite e tem a Missões Portas Abertas. Eu conheci um casal da Portas Abertas, e eles estavam num país ali, acho que era mais na Europa Oriental, lá para cima, igual esses países de Chechênia, essas coisas assim, né? Ele era jogador de futebol, eu acho que ela era professora. Ele dando testemunho dele que a ferramenta dele para chegar nos pais era dar aula de futebol para as crianças. A ferramenta dele era o acesso. E muitas das vezes ele falava que as ofertas que nós enviávamos para ele fazia um lanche lá e comprava frutas para as crianças como alimento, que elas não tinham. Tá? Porque nós estamos falando aí sobre suprir necessidades. Chamada meia-noite, já vi relato do pessoal pedindo que ofertasse para que eles pudessem furar poços artesianos para pessoas na África que não tinham acesso à água. Então, nós estamos vendo aí suprir as suas necessidades materiais. Mas dentro do que se falou de evangelismo, missões é evangelizar. Porque se eu for falar da palavra de Deus, eu vou estar evangelizando. Então, está dentro, está junto. Então, o evangelismo, querendo-se ou não querendo, ele faz parte da obra missionária. E até porque também nós temos missões urbanas. A missão não é só ir para um local onde tem missões urbanas. E é evangelismo. É evangelismo. Então, é uma das partes dela. Não está fora. Tá? A diferença de missões, Jorge, para evangelismo é que missões ela nunca está condicionada somente, como você disse aí previamente, a pregar a palavra. Missões está muito condicionado a você dar vida à palavra. O que seria dar vida à palavra? É o que Jesus disse, se eu não me engano, em Mateus 25, tirar o frio, tirar a sede, tirar a fome, tirar a solidão. Então, a obra missionária, mais do que você pregar que Jesus salva, cura e liberta, é você apresentar Jesus na prática. Né? É onde a pregação ela não vem por meio de palavras, ela vem por meio de atitudes. O evangelismo ele está muito condicionado ao levar a palavra. É claro e evidente que existem evangelismos acompanhados de prática? Sim, mas na sua grande maioria, o evangelizar, né, é nada mais, nada menos do que pregar a teoria, apresentar a palavra. As missões está muito relacionada à prática dessa palavra. É uma forma de eu chegar, por exemplo, em um território e demonstrar para aquelas pessoas o que de fato é aquela palavra que um evangelista pregou, né, se pratica. Né? Então, basicamente, é essa divisão, essa diferença. É claro que o missionário, além de trabalhar, ele prega. E é claro que o evangelista, além de pregar, ele pratica ali uma obra social. Né? Mas dentro da matriz da ideia, é basicamente isso. O missionário vai para fazer, o evangelista vai para falar. Né? Mais alguém? Pastor, é mais ou menos o evangelismo você plantar uma semente. E a missão é você plantar a semente e criar a raiz, né, daquela semente, para se estabelecer ali, né, para ela não... Ela Flávia, o missionário é aquele que vai para o campo arar a terra. E o evangelista é aquele que vai para lançar a semente na terra arada pelo missionário. Entendeu? Vê se eu vou falar certo, Jorge, ou se eu vou inverter os papéis. O missionário, ele é a infantaria.
O evangelista, ele é o artilheiro. Quem vem primeiro numa guerra, a infantaria ou a artilharia? Ô, pastor, o pessoal vai falar que vai mandar primeiro artilharia pesada. É que nem está acontecendo agora lá em Gaza. O que aconteceu primeiro? Artilharia pesada. Bombardearam, por quê? O que você entende com isso? Se tiver alguma frente de resistência ali, eu já estou minando. Então, primeiro vem o entendeu? Aí a artilharia pesada. Aí depois que vai vir o pessoal que vai falar que é infantaria, que vai vir os tanques, o pessoal a pé atrás dos tanques. Tem um filme muito bom, O Resgate do Soldado Ryan. Sim, adoro esse muito filme. Bom, antigo. O início dele ali vai explicar o que você está falando aí. Então, pegando essa fala do Jorge, trabalhando a ideia da guerra, o missionário é aquele que vai arar a terra e o evangelista que vai lançar a semente. No campo da guerra, o missionário, ele é o artilheiro, aquele que vai, né? A artilharia pesada, e o evangelista é o infante, que vai ali no corpo a corpo. E vai ali tete a tete. Perfeito? Pastor José Rosa, está na hora de tirar essa camisa aí já, né? Já deu, né? Vamos lá. Carlos Delpino, em seu artigo Missiologia e Educação Teológica, diz que a nossa educação teológica não tem se preocupado com o aspecto missiológico e missionário na formação dos nossos alunos, reforçando o fato de que existe, mesmo que inconsciente, uma tentativa de divorciar a missiologia da teologia. O que o Carlos Delpino vai dizer? Que hoje, né, o missionário, ele não senta para aprender. Mas a realidade toda é que todo missionário precisa de um missiólogo. Não existe prática missionária sem teoria missionária. Quem é o missionário? É aquele que vai ao campo. Quem é o missiólogo? É aquele que ensina ao missionário que vai para o campo. Então, não tem como você pregar se você não sentou para aprender. É o ditado popular, né, um jargão que virou moda nos meios evangélicos, que quem não senta para aprender não pode ficar em pé para poder ensinar. Então, sem a figura de um missiólogo, não existe a presença de um missionário. Só que olha o que o Carlos Delpino vai dizer, que hoje essa situação se tornou tão complexa que a Elaine coloca uma mochila nas costas e fala, eu vou. Só que chegando lá na frente, ela passa a prova, porque ela não sentou para aprender, para entender como vai, como faz, como se comporta, de que maneira ela deve falar, ela deve fazer, ela deve realizar. Então, ela não sentou para aprender, mas quis ficar de pé para poder ensinar. Quando ela chegar no campo, ela vai ser ensinada, só que da pior forma possível. E é nessa que muita gente se lasca. Acaba com família, acaba com amigos, acaba com emprego, porque foi na emoção, é um emocionado da vida, né? Falou que Deus falou e pegou e foi. Então, não existe prática sem teoria, gente. Não existe prática sem teoria. Em lugar nenhum da vida. Nenhum da vida. Você pode ter o dom de fazer um negócio. Se você não tiver o diploma que comprova que você tenha o dom para fazer o negócio, você não é aceito. Não é aceito. Você pode chegar em qualquer lugar e falar assim, eu sei fazer, sou capacitado, sou preparado. Cadê o diploma? Cadê a teoria? Cadê a comprovação de que você sentou para aprender? Não tem, não tem, não tem, então não serve. Não tem, então não serve. Então não adianta, tá? Não adianta. Não existe obra missionária sem teoria missionária.
Dúvidas, pessoal? Quer falar, Flávia? Não? Beleza. Vamos lá, então. Essa dicotomia traz algumas implicações para a vida da igreja. Quais são as implicações? Primeiro ponto aí. Dificuldades para identificar de maneira global a obra de Deus, que acaba sendo confundida com a manutenção do status quo, dando a entender que o reino de Deus está contido em uma estrutura eclesiástica. Tá? Então, vamos entender esse parágrafo, esse primeiro tópico. Dificuldades para entender de maneira global a obra de Deus. Tem gente que não entende que a obra de Deus não se resume apenas a um espaço de 4 paredes, que acaba sendo confundida com a manutenção do status quo. O que é o status quo, pessoal? Status quo significa, basicamente, né, retornar ao estado original, restabelecendo-se a ordem anterior. Tá? Então, o que a igreja de hoje confunde? Confunde que o status quo da igreja se resume àquilo que eu faço dentro da mesma. A igreja entende que o estado original dela se resume em um culto de terça, de quarta, de quinta e de domingo. Só que o status quo da igreja, a origem da igreja é Atos 2. É a igreja primitiva. É a expansão da palavra de gente cheia do Espírito Santo e repleta de empatia, ao ponto de, na mesma proporção, servir a mesa com o alimento carnal e servir a mesa com o alimento espiritual. Atos 2, Atos 3, 4, 5, 6, todos os capítulos, não se tinha templo. A igreja eram em casas, eram em sepulturas, eram em túmulos, eram no meio da floresta. Então, se a igreja ela quer restaurar o status quo dela, né, voltar à sua origem, restabelecer a sua ordem anterior, é um culto mais no lar do que na igreja. É o que as irmãs, por exemplo, da Poder e Unção fazem. O que muitas igrejas também fazem, né? Junto com os varões. É o café forte e é o café amargo. É o que muita igreja que trabalha com visão celular faz. É um culto de domingo e durante a semana o culto são nos lares, que é aquilo que eles chamam de células. É o que a Assembleia de Deus faz e faz há muito tempo, que são os seus pontos de pregações. Então, se a igreja quer retornar ao status quo, ela precisa retornar lá à igreja de Atos 2, 3, 4, 5, 6. A igreja de Atos 6 ela é tão significativa, Elaine, que ela levanta diáconos. Por que a igreja de Atos 6 levanta os diáconos, gente? Porque não tinha quem servia aos necessitados, só estavam mesmo evangelizando. Por isso, faltou essa necessidade. Então, você vê uma igreja que levanta diáconos porque estava faltando gente para servir comida. Não estava faltando gente para pregar. Não estava faltando gente para ensinar. Não estava faltando gente para orar. Estava faltando gente para servir alimento. Hoje em dia, tu tem uma igreja que todo mundo quer pregar, que todo mundo quer cantar, que todo mundo quer orar, que todo mundo quer estar em evidência. E aí eu falo, Senhor, manda gente para trabalhar na obra. Que gente é essa? Gente que toca, gente que canta, gente que prega. Enquanto a partir da igreja de Atos 6, não está preocupado com quem canta, com quem prega e com quem ora. Está preocupado com quem serve a comida. Com quem atende a necessidade de quem tem fome. Então, se a igreja quiser restaurar o status quo, preocupa-se com quem está passando por necessidade. Porque pregar tem muita gente que prega, cantar tem muita gente que canta.
Orar, tem muita gente que ora. Tocar, tem muita gente que... Ah, o culto vai ser ruim porque não tem quem toca, não tem quem canta. Bate palma e canta a capela e vai viver a vida, pô. A preocupação que a igreja deve ter não é se tem quem toque o instrumento, se tem quem cante bem, se tem quem pregue bem, é se tem quem sirva bem. Só que hoje há uma inversão, né? De valores, de projetos significativos, né? A igreja lota quando tem congresso e fica vazia quando tem missões. A igreja entra quando tem vigília, mas fica vazia quando tem o assistencialismo. A igreja lota quando tem um pregador de fora e fica vazia quando as irmãs se reúnem na casa de uma outra pessoa que não é crente, que abriu o espaço da sua residência para fazer um culto no lar. E aí fica catando aqueles gatos pingados, contando com a misericórdia das irmãs, que só vão na reunião porque não tem nada para fazer em casa. Olha o cenário, né? Mas aí nós cantamos, mas a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai, saber se nós vamos, né? Porque a frase dita por Jesus, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, está contextualizada no: tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, tive preso, não foste me visitar, estive enfermo, não foste me ver. A palavra apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, está contextualizada na ausência do assistencialismo. E esse assistencialismo, o próprio Jesus diz que quando presto esse assistencialismo, estou fazendo para Deus. Logo, fazer a obra de Deus está relacionada à prestação do auxílio para quem tem fome, para quem tem sede, para quem está doente, para quem está preso. Tá? É a igreja de Atos 6, cumprindo Mateus 25. É a igreja de Atos 6, obedecendo o ensinamento de Jesus em Mateus 25. É a igreja de Atos 6, não querendo ouvir o que Jesus disse em Mateus 25. Tá? Então, a igreja quer restaurar esse status quo. Outro sim aqui nesse parágrafo é que a igreja, dando a entender que o reino de Deus está contido em uma estrutura eclesiástica. O que seria uma estrutura eclesiástica? Uma igreja, um prédio, um galpão, um templo, né? Isso é uma estrutura eclesiástica. E a obra de Deus, volto a citar, ela não se resume a esses espaços físicos, tá? A esse cenário estrutural, a um lugar de 4 paredes, aonde dá-se a entender que eu só faço a obra se eu estiver dentro da igreja. Quer ver? Poxa, está um tempão sumida da igreja, está desviado. Estou desviado, só se for da sua presença. Ué, não está fazendo mais a obra de Deus, não? Eu falei, estou. Na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, no meio da minha família. Lá eu estou fazendo a obra de Deus. Desviei, sim, de gente ruim como você. De gente linguaruda como você. De gente que não presta como você. Estou desviado, sim, de tudo que você representa. Só que nós temos uma ideia, Jorge, muito parecida, se assemelha muito com a perspectiva que a Igreja Católica dá. A Igreja Católica vai dizer que não existe salvação sem alguns sacramentos, né? E um deles é que não existe salvação fora da igreja. Ou seja, se você não está na igreja, se você não faz para a igreja, você não terá a sua salvação. E nós acabamos pegando isso para nós, como uma forma de
manter aquele grupo de ovelhas presas no aprisco. Tá? Ok? Quer falar, João? Pode falar. Falando sobre Igreja Católica, sem querer criticar aí a religião de ninguém, todo mundo é livre, né? Pelo menos no Brasil. Eu vi um vídeo de um padre no Instagram e ele criticando os católicos porque eles questionavam se estava escrito na Bíblia. Ele falava, vejam só, agora se faz uma homilia na missa, aí eles querem saber onde está escrito, se a Bíblia está escrito. E ele não gostou disso não. Ou seja, a Bíblia não vai me reger mais não. A Bíblia não vai ser meu guia não. É eu que vou guiar em cima daquela pergunta que o senhor fez na última prova da última aula, né? O pessoal quer, que a igreja tem que fazer. Aí eu lembrei muito desse padre, cara, o cara falando isso. Falei, caramba, que é isso? E ele vai falar, eu não sei se é esse vídeo, né? Mas ele vai falar assim, você quer explanação, isso aqui é uma igreja católica, não é uma igreja protestante. Né? Porque a igreja católica ela não prega a Bíblia, ela prega as tradições. Mais alguém? Fala, Sandra. Exatamente isso. Ele falou, se quiser explicação, porque a gente estava na igreja errada, tinha que ir para a igreja evangélica, que lá ia ter o que a pessoa estava querendo. Eu vi esse vídeo também. Então, você está na igreja errada, você tem que ir para a igreja evangélica, para os protestantes, que lá você vai ter a resposta que você quer. Isso aí, tem que ir lá para a igreja da Sicília. Sicília agora é católica, tá, gente? Ela ficou católica apostólica romana. Sicília continua evangélica. Vamos lá. Segundo ponto aí. As prioridades ministeriais são, via de regra, voltadas para dentro, a fim de satisfazer todas as necessidades que foram criadas em nome de Deus, dentro das estruturas eclesiásticas, em prejuízo da missão integral. Então, o que se tornou aí as prioridades? As prioridades, elas são criadas em nome de Deus. Tá? Então, o que se tornou a igreja? Né? A igreja se tornou um local onde, basicamente, é o seguinte: eu crio uma necessidade. Tá? Criei essa necessidade. Então, eu vou gerar um meio para que essa necessidade ela venha a ser suprida. Tá? Então, eu faço que você venha até a solução de um problema que eu gerei. Exemplo, me diga qual campanha você já foi na igreja cujo tema não seja a solução de um problema que você esteja vivendo. Me diga uma campanha que você foi para agradecer. É campanha de quebra de maldição? É campanha de passar o manto? É campanha de descer o azeite? É campanha de derrubar muralhas? É campanha, seja lá o que for. Mas sempre são campanhas que são voltadas para uma necessidade que eu digo que você tem. E você acaba acreditando que você tem aquela necessidade. Então, ele apresenta a solução. Qual é a solução? São 7 sextas-feiras, 8 horas da noite ou 7h30 da noite no culto. Que se você não for em uma das sextas, você não vai conseguir realizar, né, a solução desse problema que eu criei usando o nome de Deus. Então, eu crio a dificuldade, né, a oferta, e gero a procura. E aí, em consequência disso, o que acontece com as igrejas? O culto lota.
Por que na EBD ninguém vai? Porque ninguém entende que aquilo ali é uma necessidade que falta para eles. Por que num culto de oração ninguém vai? Porque eles entendem que eles não precisam daquilo. Não foi gerado neles uma necessidade, né? Então, eu crio a oferta e crio a procura. Quando, na verdade, a Elaine não está precisando de quebrar nada na vida dela, o pastor José Rosa não está precisando de libertação alguma, a Flávia não está precisando de milagre algum, a Ana Paula não está precisando da intervenção divina nenhuma, a Sandra não está precisando que alguma entidade, algum orixá largue a vida dela, a Esther não está precisando de uma intervenção na vida financeira dela nenhuma, e o Jorge não está precisando de um fortalecimento da fé dele nenhuma. Só que eu acabo fazendo com que cada um de vocês acredite que vocês, de fato, estejam precisando de algo que vocês não estão. E vocês acreditam na minha fala, ou seja, eu manipulo a necessidade de vocês. Eu faço vocês acreditarem que, de fato, vocês precisam daquilo que eu estou dizendo que vocês precisam, usando o nome de Deus. E ao invés de vocês se sentirem gratos a Deus, vocês se sentem como aqueles que precisam pedir algo a Deus. Então se torna um culto de pedintes. Você vai na terça para pedir, você vai na quarta para pedir, vai na quinta para pedir, vai no domingo para pedir e nunca vai para agradecer. Falei sobre isso na aula passada, lembra? Das vezes que os judeus iam a Jerusalém, 3 vezes. E a única vez que eles iam para pedir, que era no dia da expiação, subiam para pedir perdão. Então eles subiam 4 vezes, 3 para agradecer e 1 para pedir perdão. Por que a igreja se tornou isso? Por conta das prioridades ministeriais. Qual é a prioridade do ministério? Lotar a igreja. Como é que eu loto a igreja? Fazendo campanha. A campanha estão envolvidas em quê? Numa necessidade que eu crio. Por que o povo vai? Porque eu digo que se ele não for, a necessidade dele não vai ser suprida. Então você vai mais por medo do que por fé. Aí faz as 7 semanas, nada acontece. Deus não me visitou. Claro que não vai visitar. Você não tinha aquela necessidade. Foi criado em você. Aí sabe o que passa a acontecer? A Flávia já chega em casa, já começa a ver fantasma onde não tem, demônio onde não tem, crise onde não tem. Porque foi plantada na mente dela que ela precisa de uma coisa que ela já tem. Lembra como a serpente pega o casal? Dizendo para eles que eles não tinham aquilo que... Dizendo para eles que eles poderiam ser aquilo que eles já eram. Dizendo que eles precisavam ter aquilo que eles já tinham. Fala da serpente. Que nada, menina. Coma do fruto. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, vai se tornar igual a Ele. E Deus não quer que você se torne igual a Ele. Aí o casal vai e come. Por quê? Porque entendeu que eles queriam ser aquilo que eles já eram. Pois o texto vai dizer que eles foram feitos segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. A serpente manipulou tanto aquele casal ao ponto de fazer com que aquele casal perdesse a identidade que eles tinham de ser imagem e semelhança de Deus. Pode falar. Quem está com o microfone aberto quer falar? Alguém? Eu, pastor. Fala, Sandra. E quando a gente não gosta desse tipo de culto, a gente é visto que a gente é menos espiritual. Quando a gente vai, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de campanha assim, eu não sou frequentadora. Então, aí você vê, você é fria, você não é espiritual, porque a gente tem que aderir. E eu não gosto desse negócio, desses movimentos. Não gosto mesmo. Às vezes até me pergunta, tu tem certeza que tu é pentecostal? Eu falei, sou, mas eu não gosto. Porque o entendimento chegou. Tem vezes que a gente está em necessidade, a gente precisa do negócio, mas tem hora que é uma forçação de barra. Tem vezes que realmente acontece, mas não é todo dia. Não é sempre, né?
né? Não é toda semana, não é 7 vezes sete sexta-feira, quase 2 meses. Eu não gosto, entendeu? Sim, concordo plenamente. Alguém discorda? Pastor, eu acredito que esse tipo de campanha, eu acredito que seria mais para essas pessoas, para chamar essas pessoas que não conhecem, não têm conhecimento da palavra. Por exemplo, quebra de maldição. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, aí eu vou convido, vamos lá na igreja, tem quebra de maldição. E é uma forma de chamar a atenção daqueles que não conhecem a palavra. Porque nós sabemos que o evangelho não se resume a isso. Só que aqueles que não conhecem o evangelho, às vezes é um atrativo para que eles entrem, para que eles façam uma campanha, Deus querendo ou não querendo, se cumpra na vida deles aquilo que ele foi buscar ou não, mas que eles tenham contato com a palavra, contato com a igreja. Aí chega na hora do evangelismo dentro da igreja também, que é muito importante. Às vezes o pastor fala assim, o visitante, a pessoa nem levanta para poder cumprimentar o visitante, o amigo. Então, quer dizer, é uma forma de chamar a atenção daqueles que não conhecem o evangelho. Eu vejo mais dessa forma mesmo. Mais alguém? Posso falar, pastor? Pode. Deixa eu te falar. Eu até acredito que existem realmente igrejas muito sérias que realizam realmente campanhas, porque a gente às vezes precisa sim de algumas campanhas e precisamos sim sempre estar na presença de Deus. Mas algumas igrejas que eu tenho visto, essas campanhas, é só chamarisco de, me desculpe, mas de dinheiro. Vamos fazer 7 dias de campanha. Essas 7 dias de campanha será 7 dias que a pessoa tem que ofertar. E geralmente eu já vi situações de 7 dias, hoje eu tenho certeza, se você der R$10, Deus vai realizar tudo que você quer. Amanhã, traz 20. Então, eu já presenciei essas campanhas dessa maneira, entendeu? O que eu estou te falando, não são todos, não estou generalizando. Existem igrejas sérias, sim, mas existe igreja charlatona, desse jeito. Vamos vender um lencinho por R$10, o lencinho que cobre toda a doença, que cura, entendeu? Então, acredito que uma parte dessas igrejas faz essas campanhas para poder realmente arrecadar algum dinheiro, alguma oferta. Uma indulgência, como fazia lá a igreja antes da reforma. Né? O que a igreja criou? Criou a necessidade de um arrependimento. Criou a oferta. Quem quer se arrepender? Gerou procura. Eu, como faço para obter? Paga. É o que a Esther acabou de falar. Gera a oferta. Tem cura. Quem não está enfermo? Né? Então, a Esther levantou lá a bandeirinha dela lá. Tema da campanha. Cura e milagre. Colocou a oferta. Né? Se colocou a oferta, é porque vai ter procura. Aí teve a procura. Quando a procura chega, para ver... E aí? Eu vi a propaganda, como a Flávia disse, eu vi a propaganda que aqui tem cura e milagre. Eu vi a oferta, então eu vim procurar a oferta. Aí a Esther fala, é daqui a oferta. Você está procurando? Tô. É tanto. Leva o lenço, leva a rosa, leva o sabonete, leva a água. É a oferta que gera procura, que gera recurso. E missões? Quer falar, pastor José Rosa? Na realidade, referente à missão, nós, como serviço missionário, ele tem que fazer tanto o trabalho de evangelismo e ele tem que ter amparato para ele suprir a necessidade das pessoas, tanto no sistema de ajudar, fazer acompanhamento, preparar aquela pessoa para ele vir realmente a entender o nosso Deus que a gente serve.
Porque se eu não trago alguma coisa que ele vai entender que realmente Jesus salva, não é só na parte espiritual, tem que ser também na parte material. E quando a gente ajuda, é o que o senhor falou, é ajudar com aquela necessidade que a pessoa precisa, uma cesta básica, a pessoa está doente, você vai ali no hospital orar, talvez dependendo do evangelismo que você faz, às vezes vai ser uma pessoa que é de rua e aquela pessoa precisa de um abrigo. E se eu não tenho todo esse processo para eu fazer, talvez eu estou fazendo um trabalho que não vai trazer o resultado para a igreja. E muitas igrejas não têm isso. Então, esse é o acompanhamento que eu tenho que acompanhar de acordo com aquilo que está que você falou no Atos dos Apóstolos. Fazer tudo aquilo que, como Jesus explicou, a obra tem que ser feita por completo, não pela metade. E muitos missionários hoje, eles falam que missionário não é, eles fazem o trabalho da igreja, não faz o trabalho externo. E esse trabalho é obrigatório a cada um de nós que fazemos parte da igreja, nós que estamos estudando, é atender as pessoas. É igual você ir no hospital, e a pessoa lá doente, você prega para ele, mas aquela pessoa aceita. Tem que pegar o endereço, tem que pegar tudo, tem que fazer um acompanhamento, procurar a família, às vezes uma pessoa idosa, procurar o recurso de levar ele até a igreja, para que ele tenha uma estrutura para ele prosseguir na caminhada com Deus, entendeu? Eu entendo nesse sistema assim que tem que ser feito por nós. É a maneira que eu penso como homem de Deus. Ok, pastor? Perfeito, pastor José Rosa, perfeito. Bom, correta a sua fala, como sempre. Último tópico aí. O treinamento dos líderes sempre se torna diferenciado. Pastores e missionários não têm a mesma excelência em seu preparo acadêmico. Hoje, existe um termo, eu não estou criticando, tá? Acho relevante toda a forma e toda a maneira e todo o conhecimento. O problema é quando eu pego determinadas ferramentas, estabeleço ela como prioridade única na formação de determinadas pessoas. Pastor Zé Rosa, o senhor pode fechar o microfone do senhor, por favor? Fechei? Não, deixa eu fechar aqui para o senhor, peraí. Pronto, né? Então, o que acontece? Hoje existe um grupo de pessoas que são os coaches, né? Então, você faz lá um curso de coach que te ensina a você ser líder, né? Então, você vai ser líder, vai gerir pessoas. Mas e o preparo pastoral? Um pastor não deve ser só um gestor de pessoas. O pastor não é só um líder. Um missionário não é só um líder. Cabe para a gerência de uma empresa, cabe para a liderança de um grupo de vendedores, né? Cabe para um setor de RH, não para uma igreja. Porque no setor de RH, na gerência de uma empresa, o Jorge deu errado, ele é mandado embora. Mandei embora, acabou. Me desfiz do funcionário, contratei um outro. Na igreja não dá para empregar esse tipo de método. Na igreja, a Elaine me chateou, eu tenho que resolver, eu não posso mandar ela embora. Eu não posso me desfazer dela. Eu não posso matar ela. Só que hoje as pessoas estão aprendendo a ser líder descartando outras pessoas. Então eu troco a ferramenta. Eu troco o dente da engrenagem para que a engrenagem continue funcionando. Só que entenda uma coisa, mais importante do que a engrenagem funcionar é manter as pessoas que fazem a engrenagem funcionando. A igreja hoje valoriza o tempo, mas não valoriza pessoas. Então eu me desfaço, eu piso, eu calunio, eu descaracterizo a pessoa para que a estrutura venha se manter intacta. Para que a estrutura se mantenha intacta, eu troco pessoas.
eu troco engrenagem, eu troco a ferramenta. Eu não trato a ferramenta, eu não cuido da imagem da ferramenta, eu apenas troco. Troquei, substituí, a vida seguiu. Quanta gente você não conhece que já foi útil para a igreja, já deu a sua vida para a igreja, e hoje em dia estão esquecidas, largadas. Ninguém fala mais no nome ou se lembra dos feitos daquela pessoa. Criticar um desigrejado é mole. Querer calçar o sapato que fez ele chegar até esse nível, ninguém sabe, ninguém quer. Esses dias eu estava lendo um texto em Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 10 e versículo de número 11. Que diz o seguinte: há alguma coisa... Cadê? Há alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. O 11. Não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. É Deus dizendo, é normal você ser esquecido. E as pessoas se esquecem. Elas se lembram do mal que você fez, mas se esquecem do bem que você produziu. Porque trocou a engrenagem. A estrutura seguiu? Seguiu. A troco do quê? Ou a troco de quem? Né? Então, que vocês reflitam sobre isso daí. Tá? Semana aqui na terça-feira eu vou mudar um pouco o cronograma, daqui a pouco vou compartilhar. Se eu não compartilhei o cronograma já com vocês, botei no grupo o cronograma. Então, terça-feira já tem a primeira avaliação. Essa primeira avaliação, ela tem perguntas de todo o questionário. Então, para você responder essas perguntas, você vai ter que ler todo o questionário. Tá? Por que isso, Leandro? Porque eu sei que tem aluno que não lê o questionário, não lê a apostila. Então, nós já vamos começar a nossa disciplina com você tendo que ler toda a apostila. Tá bom? Toda a apostila. Então, na terça-feira eu coloco lá nos grupos para a gente poder dar seguimento. Amém? Alguém quer falar alguma coisa antes de nós terminarmos? Não? O senhor José Rosa quer falar? O questionamento vai ser respondido até que dia? Até sexta? Sim. Tá bom. Ah, tá. Tá ok, obrigado. Só isso que eu queria perguntar. Valeu. Vamos orar para nós terminarmos? Elaine, por favor, faça essa oração. Tá mudo. Elaine, tá mudo. Vou pedir outra pessoa para orar, então. Ora aí, Flávia, pela gente, por favor. Elaine está com dificuldade.
Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, Senhor, te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço, Pai querido, por cada aluno que está aqui, por cada aluno que ainda vai assistir essa aula, Pai. Nos abençoa a cada dia, nos fortalece, nos enche, Pai, com a sua graça, com o teu conhecimento, Pai. Abre, Pai querido, Pai amado, nosso entendimento, para que nós venhamos ter, Senhor, a sua sabedoria, Pai, a sabedoria que vem do alto, Senhor. Abençoa nosso pastor Leandro, nosso professor, e cada dia mais ele venha se capacitar mais e mais, Pai querido, Pai amado, para trazer aulas, Senhor, como a de hoje. Aulas boas, maravilhosas, aulas, Pai, que nós podemos crescer espiritualmente, Pai. Muito obrigada, que tenhamos, Senhor, uma noite abençoada debaixo da tua graça. Se eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Amém. Deus abençoe, tá? Fiquem na paz. Pastor, me Deus perdoa, agora que eu abençoe também consegui a ligar o todos. Agora que microfone. ela conseguiu. Amém, Elaine. Na próxima você manda Amém. fogo. Amém, tamo junto. Paz. Paz. Mas só Jesus, pastor. E a todos.